Olá, alunos da classe juniores, a paz do Senhor, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical em casa, né? Ainda devemos continuar dessa forma. E hoje a nossa lição é a lição de número 3, então gravem aí, tá bom? Para vocês poderem acompanhar com a gente. O nosso texto para memorização está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Então vocês podem pegar a Bíblia aí, ou então fiquem só olhando aí no vídeo que vai passar para vocês, tá certo? Que fala assim: Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Como o texto aqui fala, né, crianças, que Deus ele colocou a culpa dos nossos pecados no seu único filho. Então ele enviou seu filho amado ao mundo para que ele viesse morrer pela culpa dos outros, pelo pecado dos outros, para que nós possamos o quê? Em comunhão com o Senhor, vivermos de acordo com a vontade de Deus, tá certo? Então esse é o nosso texto para memorização de hoje. A nossa lição, a história ela está em Gênesis 22. Depois, se vocês quiserem acompanhar também e ler um pouco mais a fundo, vocês podem ler aí Gênesis 22, tá certo? Então, para que a gente possa começar, vamos dar início ao nosso momento de oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, ó Pai, por este momento que estamos aqui, Senhor, para aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, vai na casa de cada um desses alunos para que eles possam, Senhor, cada dia mais e mais aprender da Tua palavra, dando força a ele e a seus familiares para que eles possam todos os domingos, Senhor, estar aprendendo a Tua palavra, abençoando eles e protegendo e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, crianças, começar a nossa lição. Nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre algumas histórias de fé e coragem. Nós já vimos a história de Noé, começamos a estudar a história de Abraão e vamos continuar hoje. Antigamente, era normal que um homem se casasse com mais de uma mulher. E era bem assim que estava passando Abraão. Abraão tinha mais de uma esposa. Só que ele amava muito uma esposa, que era Sara. Então ele queria muito ter um filho, mas eles já eram avançados de idade, eles não tiveram ainda filhos. E a sua outra esposa tinha filhos. E ele queria muito ter um filho com Sara, porque ele amava muito ela. Então ele pediu muito ao Senhor que pudesse ter um filho com sua esposa. O Senhor disse que ela ia ter, mesmo sendo já avançados de idade. E foi isso que aconteceu, criança. O Senhor providenciou um filho para Sara e deu à luz a um filho. E esse menino, que foi muito amado pelo seu pai, que foi muito desejado, se chamava, adivinhem como? Isaac. Isso mesmo. Isaac, que era o filho muito amado de Abraão com Sara, que era um filho da promessa que o Senhor tinha prometido a Abraão, que ele iria sair da terra dele, e iria crescer e iria multiplicar. E ele estava muito feliz com aquele filho tão amado que o Senhor tinha concedido a ele. E Abraão, ele era muito obediente a Deus. Ele era um servo do Senhor e ele conversava muito com o Senhor. E o Senhor resolveu, crianças, fazer uma prova com ele para ver como é que estava a fé, a obediência de Abraão. E quando seu filho já estava um pouquinho maiorzinho, o que ele fez? O Senhor chamou Abraão e falou assim, está em Gênesis, tá bom? Para vocês acompanharem. O Senhor falou bem assim para ele. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai-te à terra de Moriá e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Já pensou, crianças? O Senhor entregou o seu filho, Isaque, que era muito desejado, e agora o Senhor estava pedindo este filho para que ele fosse entregue em holocausto. E para vocês que não sabem o que é um holocausto, é quando eles... nesse tempo, Jesus ainda não tinha vindo aqui na terra. Então, ele não tinha morrido ainda por nossos pecados.
Então, era costume deles fazerem o quê? Preparar um altar, pegar um animal e oferecer em sacrifício pelo pecado da pessoa, tá certo? Era como se fosse um pagamento, tá certo? Daquele determinado pecado. Então, ele ia oferecer em holocausto o seu filho naquele lugar. E foi isso que aconteceu. Quando já estava amanhecendo, ele pegou o seu filho, sem explicar nada, pegou a lenha, colocou sobre os ombros do seu filho Isaac, pegou o cutelo, que é um tipo de martelo para ele poder usar lá, pegou o fogo para ele poder preparar o holocausto e oferecer. E ele pegou 2 de seus moços e um jumento e foi caminhando, lembram, para aquele monte Moriá, onde o Senhor ia falar, onde ele deveria oferecer. E eles foram caminhando, caminhando, e passaram já 3 dias que eles estavam caminhando. Quando chegou, nesses 3 dias, o Senhor disse onde que seria oferecido o holocausto. E Abraão falou bem assim para os seus 2 moços que estavam: fiquem aqui com esse jumentinho, que eu, mas o meu filho, vamos seguir neste caminho. Depois nós voltamos para irmos para casa. E foi assim que aconteceu. Os 2 moços ficaram lá com o jumento e o seu filho subiu com a lenha nas costas, levando sobre si a lenha, o seu pai o cutelo e o fogo, para que eles pudessem oferecer o holocausto. Então eles foram, subiram, e o seu filho Isaac, muito obediente, fazendo tudo que o seu pai mandava, lhe ordenava, né? Então ele foi muito obediente, seguindo. Chegando no local, ele preparou lá para oferecer o holocausto ao Senhor. Quando estão lá, o menino muito esperto, Isaac, pergunta: pai? E o seu pai fala: sim, meu filho, pode falar. Onde que está o cordeirinho? Onde? O carneirinho, onde é que ele está? Para que a gente possa oferecer em sacrifício. E qual foi a resposta do seu pai? O Senhor providenciará, meu filho. Mas até isso acontecer, crianças, sabe o que aconteceu? Ele pegou o seu filho, amarrou, colocou ele em cima do altar para oferecer ao Senhor. Quando ele já ia oferecer, pegou aquele para poder sacrificar o seu filho, aparece um anjo e fala: Abraão, não faça tal. Eu vi agora a tua fé, Abraão. E agora eu sei que você me ama de verdade. Não precisa sacrificar o teu filho. Eu vi a sua fé e a sua obediência a mim. E foi nesse momento que do lado lá aparece o cordeiro para ser então oferecido em sacrifício, assim como o seu pai Abraão falou: o Senhor providenciará. Mas mesmo passando por todo este momento, aquele filho tão obediente, naquele momento ele deve ter pensado: nossa, o que está acontecendo aqui? Mas ele obedeceu ao seu pai. Ele confiou, porque ele disse o quê? O Senhor providenciará. Então, nós podemos ver que aquele filho, ele tinha confiança no seu pai. E mesmo assim, quando acabou, ele conseguiu tirar o seu filho e ofereceu ali o sacrifício com aquele cordeiro que apareceu. E o seu filho não precisou mais ser sacrificado ali. Isso nos mostra o quê? A fé, o amor que Abraão tinha, tanto por Deus como por seu filho, que mesmo sabendo o que iria acontecer com ele, ele não negou, ele acreditou e ele confiou no Senhor, que ele poderia resolver, como ele disse ao seu filho. Nós vemos também, muito linda a história, que o seu filho, ele confiou no seu pai. E bem assim, essa história, ela reflete o quê? Jesus, que ele entregou seu filho ao mundo para que o Senhor Jesus levasse sobre os seus ombros a culpa do pecado dos outros. E ele morreu numa cruz, sendo o nosso cordeiro, para que nós hoje pudéssemos viver em união, em comunhão com Cristo,
para que futuramente nós venhamos morar ao lado de Deus. Então essa história nos traz uma reflexão muito bonita de obediência e de temor, de fé, de acreditar que o Senhor providenciaria tudo. E nesse momento que estamos vivendo, o que mais precisamos é isso, né, crianças, famílias? Nós precisamos ter fé no Deus que nós acreditamos. Nós muitas vezes podemos falar de fé, mas não temos a fé, não temos a confiança no Deus. Então que nós venhamos colocar isso em mente e em prática. O Senhor providenciará. Então que nós venhamos acreditar nisso e saber que tudo que estamos passando é providência de Deus. Então que a gente venha saber, esperar e confiar em Deus, que no momento certo o Senhor há de providenciar as coisas. Então que eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aprendam a confiar mais em Deus, a obedecer aos pais, né, aos mais velhos, e venham confiar em Deus. Que Deus abençoe o lar de vocês, que vocês tenham um domingo abençoado. E até a próxima escola dominical. Tchauzinho!